16 pessoas beneficiadas. O atendimento a essas 16 pessoas é em relação às condições fisiológicas da pessoa, mas também em relação ao uso de medicamentos que ela faz necessidade tomar. Acontece que a grande maioria dos medicamentos da área psiquiátrica são gastroirritantes. A grande maioria. Antidepressivos, quase todos. Muitas vezes até nos condenam ou a prescrever um processo de proteção ao estômago ou a substituir a medicação em razão da colateralidade dos efeitos provocados. E, no entanto, são 16 litros apenas, para uma população hoje que eu calculo girar em torno de 3 mil pessoas atendidas lá. Não dá. Isso deveria ser revisto não com relação apenas ao bairro América, deveria ser revisto com relação à cidade como um todo. Só você não queria discutir. É uma situação de urgência. Claro que algumas pessoas, não a maioria, têm recursos, vereador Otávio, para comprar o leite e se manter, de uma certa forma, protegidos. Claro também que nós temos outros recursos, além do leite, como, por exemplo, esses medicamentos que protegem o estômago, tipo cimetidina, ranitidina, que a gente usa também, que existem na unidade central do postão. Mas o leite, que além de ser um elemento altamente nutritivo, é um elemento altamente protetor da mucosa gástrica. E é o que precisa ser feito. Então, aqui, já houve petições nesse aspecto com relação a outras unidades, e eu reitero aqui, endosso o seu pedido e gostaria que fosse feita até uma emenda para que fosse feito com a cidade toda, porque não é só o bairro América, é também o bairro América. Né? Todas as unidades de saúde recebem uma quantidade de leite insignificante para a população que ali é atendida. Por isso, reitero aqui, endosso aqui a solicitação, as duas solicitações de Vossa Excelência, e se quiser mais uma parte, tem mais um minuto. Ele quer falar, né? Se quiser. Não? Quer outra parte? Quer. Então, eu reitero aqui os requerimentos e apoio os interesses de Vossa Excelência, na esperança de que isso seja realmente extensivo para benefício geral. Bom, doutor, realmente, com relação à distribuição de leite, eu já fiz um questionamento com o secretário da Saúde, ele disse que existe um atraso, como foi feito um requerimento e tal, mas essas explicações eu acho que não convence a população, porque quem necessita desse alimento tão importante, como o senhor falou, ele não tem como esperar. Semana passada tinha uma pessoa que tem a criança, que necessita do leite, uma série de coisas, outros são idosos. Então, é um assunto muito importante, preocupante, que nós não podemos deixar que isso venha acontecer de uma forma desagradável. Eu queria também ressaltar, porque existe um cadastramento dentro dos postinhos, número X de entrega de leite. O que às vezes me aborrece é que sempre vai ter um novo. Sempre vai ter aquele que vai aparecer, ou aquele que vai necessitar, e tudo mais. E aí, para ele entrar, só na sobra. Se sobrar. Se o titular morrer. Ou morrer. Então, eu acho que teria que fazer um trabalho social, né, um trabalho constante, trimestral, sei lá, de uma forma que isso não venha acontecer. Eu acho que isso aí é coisa pequena em cima da necessidade de que a população necessita. Exatamente. Muito obrigado, senhor presidente. Estão em discussão os requerimentos número 1135, 1140, 1141, 1128, 1113, 1111, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, continuam em discussão. Não havendo oradores, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade os requerimentos citados de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Em discussão, requerimentos número 1118, 1119, 1121, 1122, 1124 e 1145, da palavra do vereador Paulo Henrique Correia, está em discussão. Com a palavra, o autor dos requerimentos.
Senhor presidente, já cumprimentei a todos. Quero cumprimentar aqui o doutor Francisco, que não estava presente na primeira fala nossa. A partir do dia 1º de janeiro, está tomando posse e vereador constituído no município. Com relação aos requerimentos, o primeiro deles, 1118/2008, requer oficiar ao representante da CDHU, diretor de atendimento da CDHU, solicitando informações relativas à não liberação da quitação dos imóveis no bairro Benedito Realino Correia. Esse é um trabalho que a Câmara desenvolve, eu desenvolvo, o vereador Euripim também tem muito contato lá na CDHU, de todos mutuários lá do bairro Benedito Realino Correia. 115 famílias ainda não receberam o seu benefício, ou seja, o documento de quitação em mãos. Pode passar. Foram liberados os instrumentos de quitação para 208 famílias desse bairro, né? Restam apenas 150 famílias para conseguir a liberação do instrumento de quitação emitido pela Caixa Econômica Federal. Esse bairro, residido por diferentes pessoas há mais de 7 anos, cumpriram já suas obrigações pela construção do conjunto. Pode passar. Então, a gente está fazendo um questionamento, a CDHU esclareceu o porquê da não liberação dos instrumentos de quitação dos 115 imóveis do bairro Benedito Realino Correia. E também encaminhar a relação para ver que a gente possa, sei lá, estar intermediando, conversando com os moradores, alguma documentação, alguma coisa que esteja faltando lá para que a gente possa estar beneficiando a esses 115 moradores lá. O requerimento 1119 requer oficial ao senhor prefeito solicitando informar se é possível manter entendimento junto à OAB, 7ª subseção, visando descentralizar a triagem que concede o benefício da assistência jurídica gratuita para outros setores da cidade. Está aqui nosso colega, o doutor Otávio Alves Garcia. A importância que se tem assistência judiciária no município, ou seja, no estado de São Paulo, aonde as pessoas de menos posse, pessoas que não têm condições de estar constituindo um advogado, têm que recorrer à Ordem dos Advogados do Brasil por meio da assistência judiciária gratuita. Pode passar. A importância desse serviço prestado são para aqueles que não possuem condições de arcar com as custas processuais. Os interessados à assistência judiciária gratuita passam por uma triagem, que é na casa do advogado, lá ao lado do Rochão, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9 às 11 horas. Então, a gente, como oficial de justiça, a gente percebe que muita gente, quando recebe uma ação, quando recebe uma intimação, não sabe a quem recorrer. Então, nós temos aí na OAB, através da assistência judiciária, sempre a segunda, quarta e sexta-feira, a triagem, aonde vai ter condições de estar constituindo seu advogado de uma forma gratuita. Pode passar. A maioria que utiliza desse benefício é carente de recursos financeiros e residem em setores distantes. Então, várias pessoas de vários pontos da cidade pode até ter uma dificuldade. Vamos dizer assim, uma pessoa que mora lá no bairro Zequinha Amêndola, para pagar um mototáxi para dirigir até o Rochão são R$4. O retorno é a mesma coisa. Então, eu ali no fórum, quando a gente apregou as partes para que a gente possa testemunhas, a gente percebe que pessoas deixaram de comparecer na primeira audiência e depois, numa condução coercitiva, alegava que, para vir são R$4, para voltar são R$4. Então, a gente está questionando a OAB para saber se há condições de ter esse convênio com a prefeitura. Vereador Otávio, doutor Otávio. Eu só quero dizer para Vossa Excelência que a pretensão é justa, tranquila, para dar o respaldo à população. Mas tem coisas que a própria lei deixa a pessoa numa situação desastrosa. Se, por um lado, a lei, e com um convênio mantido com o Estado e a Procuradoria, mantém com a OAB no sentido de proporcionar à pessoa
carente o advogado, meu caro Paulo, a gente chega ao absurdo de que, no final de um procedimento criminal, por exemplo, olha o absurdo, se preocupe em dar o advogado para dar assistência. Ótimo. Aí, no procedimento criminal, vamos admitir um crime de ameaça, que é um crime de só menos importância, e que, aliás, todos os crimes não têm importância, mas é um crime que é considerado, às vezes, no GCRIM, que é um pequeno potencial. Na reincidência, a pessoa já terá que se sujeitar a uma denúncia do Ministério Público normalmente. Numa eventual condenação, olha o absurdo, a lei que o próprio Estado impõe ao munícipe, que, por um lado, dá a ele o direito de ter o advogado, e o advogado recebe, porque são arbitados seus honorários, expede-se uma certidão, o Estado impõe com que o magistrado sujeita esse cidadão ao pagamento das custas do processo no valor mínimo de 100 UFESP, que hoje, 14,38 UFESP, vira eu, advogado, qualquer advogado que seja nomeado por alguém que não lhe cobre nada, depois ele é condenado a pagar, no mínimo, R$ 1.438 das custas de um procedimento criminal, que é uma aberração e um absurdo, porque se a pessoa não tem condições de pagar o advogado, imagine pagar o Estado das custas que é obrigado, inclusive, a sujeitar como consequência normal da condenação. Então, teria que se mudar alguma coisa para dar à pessoa a isenção também disso, não da reprimenda por aquilo que faz. Mas são coisas que, de um lado, dá, e, por outro lado, vem uma cacetada e mata. É o pau que bate em Francisco, é o mesmo que bate em Chico, é o que bate em Francisco, como diz meu amigo Remiro Cachoeira. Então, eu acho que, se por um lado dá o espaço ao cidadão, por outro lado, é severo demais, porque impõe no bolso dele um absurdo. Mas está de parabéns, Vossa Excelência, quanto à pretensão, porque nós sabemos, inclusive, das dificuldades que as pessoas têm para ir até os horas e dos oficiais de justiça quando tem que conduzir coercitivamente aqueles desobedientes que são levados à barra do tribunal. Obrigado, vereador doutor Otávio. O próximo requerimento, 1122, requer ao oficial do senhor prefeito solicitando se há previsão para credenciamento do CEP das vias públicas do condomínio Batista Anania. Então, lá o pessoal, os moradores, conjunto recente, estão tendo uma dificuldade com relação, como é um requerimento, estava na pauta já a questão de 2 semanas, mas chegou ao conhecimento desse vereador que os moradores estavam com dificuldade de pedir a ligação da telefônica em função da casa não ter o CEP. Então, a gente elaborou esse requerimento. Nós estamos direcionando ao prefeito, né? Aí é o conjunto Batista Ananias. Foi entregue à comunidade barretense. Alguns moradores estão encontrando dificuldades ao pedir sua linha telefônica. A telefônica não está atendendo ao pedido dos moradores, pois alega que o condomínio não possui CEP cadastrado junto aos Correios. Então, nós temos já algumas informações, como eu falei para vocês, o requerimento está aqui há 2 semanas, mas se o morador assim desejar, pode estabelecer o CEP da Avenida 1, da C1, o CEP do condomínio, tá? Para que depois possa estar conseguindo a sua ligação. Mas, mesmo assim, é interessante que cada casa lá, cada rua do condomínio tenha seu CEP. Então, nós estamos cobrando isso aí. O requerimento 1124/2008 requer ao oficial do senhor prefeito solicitando informar construção de passeio calçado para pedestres na Avenida Dr. Roberto Rios, em toda a sua extensão. Isso aqui, desde há muito tempo, nós reivindicamos. Pode passar. Ali são vários bairros, são várias crianças que trafegam por ali. Pode passar. Que crianças do Derby que estudam no Dorival Teixeira, na Escola Mário Vieira Marcondes, e até nós temos um requerimento aqui também na pauta de hoje com relação a uma escola lá no Derby. Então, eu acho que aquele setor, já de muito tempo, já merece uma escola municipal. Pode passar. Aí está a questão aqui levantada por esse vereador. Toda aquela extensão da avenida ali do Jockey, ela é sem calçado. Então, isso aí parece que é um desafio de administrações, passa a administração e ninguém consegue cobrar com relação
ao calçamento da Avenida Dr. Roberto Rios. E ali a gente percebe, na hora do só para finalizar, senhor presidente, na hora do pique, aonde os pais estão levando as crianças no Drummond e as crianças do Derby estão indo a pé, então a gente vê ali uma situação difícil. E a gente tem cobrado isso aí há muito tempo do governo, do Executivo, para que a gente possa estar fazendo esse calçamento. E no momento que o vereador Lipim levantou a questão com relação à mão de obra qualificada no setor da construção civil, eu só queria ressaltar, aproveitando o momento que eu estou na tribuna, que nós tivemos na Fundação Educacional, através de um trabalho do INTEC, da professora Maroni, ela reuniu todo o setor ligado à construção civil, ela sabe da dificuldade dessa mão de obra, de servente e de pedreiro também, então, mestre de obra. Então, o vereador Mandioquinho também fez um questionamento, e ali se reuniu todas essas pessoas, os empreendedores aqui do turismo aqui em Barreiras, estão vindo, essa mão de obra está vindo fora do município, está vindo para cá, porque nós não estamos conseguindo qualificar nossos trabalhadores. Então, eu acho que é importante para que a gente possa estar dando uma atenção especial. E de parabéns à professora Maroni, que o vereador Exis conhece muito bem, está desempenhando essa função do INTEC, a interação com a comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão os requerimentos de autoria do vereador Paulo Henrique Correia. Não havendo oradores, estão em votação. A secretaria anotou os números. Estão em votação os requerimentos do vereador Paulo Henrique Correia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto do vereador Olímpio Jorge Nabem. Justificativa de voto, 3 minutos. Pode ser feito aí da sua cadeira, vereador. Senhor presidente, eu preferi não fazer uso da tribuna e fazer um comentário sobre um requerimento que é a construção de uma escola no Derby Clube. Eu confesso que o Paulo sabe disso, que a gente vem lutando junto para conseguir esse benefício muito importante para a população daquele setor. Mas entendemos que a única alternativa, uma das poucas existentes, senhor presidente, e que surgiu até um comentário em relação a esse assunto, é que, com o que aconteceu no vocacional, senhor presidente, aconteceu no vocacional, onde ficou condenado aquele prédio, comentou-se que ali seria o complexo educacional da prefeitura. E onde é o complexo, talvez seria uma escola no conjunto, no Derby. Esse assunto ventilou e a gente estava torcendo para que viesse a acontecer. E a esperança desse vereador que vos fala é em relação a isso, para que aquele setor realmente consiga, através, se isso acontecer, uma escola que seria muito importante para atender, não só o Derby Clube, mas também atender Barretos 2, adjacentes, porque ali nós sabemos que necessita. Vereador Euripinho, eu só gostaria de informar a Vossa Excelência que, enquanto eu fazia parte do Conselho da FEB, o prefeito municipal nos ofereceu aquele prédio do vocacional. E interessava muito a FEB pela proximidade, pelo tamanho, pela extensão do estacionamento, aquele prédio. E os professores da Faculdade de Engenharia foram fazer o levantamento de custos para a recuperação daquele prédio, que tem um problema de estrutura, de alicerce. E a conclusão que eles chegaram é de que não há recuperação. Seria alguma coisa da ordem de R$ 2.800.000. Com R$ 2.800.000 se construiria um prédio do mesmo tamanho, do mesmo porte. Eu, particularmente, sou ex-aluno do ginásio vocacional. Estudei nos últimos 4 anos do ginásio vocacional, posteriormente fiz o colegial ali também. Passei os 7 melhores anos da minha vida ali. E sinto muito, porque existe um movimento no sentido de recuperar aquele prédio do ginásio vocacional, que eu me lembro bem, eu estudei no primeiro ano, quando da mudança para aquele novo prédio,
ele recebeu um prêmio de arquitetura na França. Mas, infelizmente, nas reformas que foram acontecendo, eles não foram respeitando os projetos, foram fechando as áreas de escape, de ventilação e iluminação externa, posteriormente interna, a parte de iluminação superior, e essas alterações mal feitas, infelizmente, inviabilizaram um prédio que é um projeto premiado na França. Se esse pessoal do vocacional que está reunindo, se mobilizando e reunindo lembranças antigas, vão encontrar nos jornais daquela época, com certeza, essa premiação. Mas, infelizmente, o custo para a recuperação daquele prédio torna a sua utilização inviável. Com a palavra... Não, não sou engenheiro, não. É os professores da engenharia da FEB. Ah, tá. A diferença estrutural, a queda que tem ali, toma mais da metade do terreno do prédio. Então, é uma coisa muito cara. Requerimentos de autoria do vereador André Luiz Rezec, com vistas ao vereador Kiko Miziara. Senhor presidente, em razão da ausência do titular, do proponente desses requerimentos, e que eu gostaria que ele estivesse aqui para poder discuti-los, eu solicito prorrogação de vista por mais uma semana, quando ele aqui estará, para que a gente possa fazê-lo. Obrigado. O pedido do vereador Kiko Miziara é regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimentos de autoria do vereador José Francisco Abrão Miziara. Número 1129, 1136, 1137, 1138/2008. Em discussão, com a palavra, o autor dos requerimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, esses requerimentos, basicamente, são petições de munícipes. Um deles com relação a essas buzinadas de motos dos vigias noturnos. Não é o caso do meu bairro, por exemplo, que lá o vigia não nos incomoda com buzinadas, mas alguns munícipes de outros bairros, como, por exemplo, esse que me solicitou, do bairro City Barretos, se sentem incomodados pelo tipo de aviso ou de alerta que os vigias noturnos usam como procedimento. Faz parte do trabalho deles. Só que o trabalho deles, às vezes, causa aborrecimento a terceiros, aos moradores, e geralmente no período noturno, quando as pessoas, evidentemente, estão dormindo. É uma coisa simples, mas é uma coisa que nós já debatemos muito aqui a respeito do quanto é necessário se respeitar o direito de cada um. Ontem eu estive no Cristiano, fui à casa de um amigo, e lá estava uma casa cheia de gente na calçada, um som lá no alto, mas bem lá no alto mesmo. Eu acho que cada um quer curtir o som, que curta à vontade, mas o som e o gosto dele não é necessariamente o que o outro gosta, o que o outro quer ouvir. E, além desse problema que era de dia, também existe o problema de bailes e etc. e tal, que continuam incomodando a população. Triste isso, porque parece que as pessoas estão perdendo um pouco da noção do espaço delas e acham que têm direito. Ou, com relação a veículos, vereador Ipim, num som, que é coisa absurda. Eu acho que aquelas pessoas que andam com o carro no som que andam vão ficar surdas antes de 5 anos de andarem com aquele barulho, com aquela coisa assim, ensurdecedora. Esse requerimento, na verdade, é uma petição para que se modere um pouco o som, o volume do som, ou a forma como os guardas se comunicam, ou como os guardas anunciam sua presença. Mas pode ser extensivo, senhor presidente, senhores vereadores,
a todos aqueles que acabam desrespeitando a individualidade e o espaço de cada um. Já está na hora de se começar a tomar um pouco mais de consciência que o direito meu acaba aqui, onde começa o do outro. E para muita gente, o direito deles não tem limite. O que passa a ser o limite, o limitado, é o nosso e a nossa tolerância. Em relação a outra solicitação de munícipes, a Escola Vladimir Arruda foi desativada e ela está absolutamente desocupada, sem nenhuma utilidade. E uma das promessas feitas, segundo munícipes me revelaram, de que o seu prefeito municipal pretendia usá-lo como um CEMUP a ser criado ali. Perfeitamente possível, o prédio está em boas condições, ele comporta isso e estaria dando condições a moradores de toda aquela região de passarem a ter um CEMUP ao alcance deles, à proximidade deles, e um imóvel daquele porte usado adequadamente para a população e não simplesmente fechado, desocupado e acabando por ser, às vezes, usado de uma forma muito inadequada. Os outros 2 requerimentos de minha autoria são com relação à empresa Viasa. Um é uma solicitação também de munícipes, no sentido de que as linhas de ônibus alcancem o bairro Caiçara. E eu não sei se é só o bairro Caiçara que não tem ainda a abrangência das linhas urbanas da Viasa, mas seria importante que fosse feito um estudo, porque a cidade cresceu. Há tempos atrás eu fiz um requerimento, depois ele foi repetido por outros vereadores, lá com relação ao Hospital Pio XII, para frente do Hospital Pio XII, na DPM, na Casa Vovô Antônio. É extremamente necessário que, considerando o crescimento da cidade, se faça crescer também a possibilidade dos munícipes poderem alcançar suas residências e não terem que trafegar a pé, às vezes em horários não muito recomendáveis. Eu estive no SAI a semana retrasada, a convite do senhor Renato Sarri. Oi? Sarri. Porque eu havia encontrado com ele na rua e havia dito que eu precisava conversar a respeito. Ele gentilmente me convidou e me recebeu muitíssimo bem. E eu havia dito a ele que eu estava preocupado com uma reclamação de muitos munícipes de que as pessoas idosas são obrigadas a entrar pela frente nos ônibus. E sendo obrigadas a entrar pela frente e descer pela frente, já se criaria uma situação desagradável para quem entra, como para quem sai. A justificativa dele, muito lógica em determinado aspecto, vereador Elipinho, é que ali o motorista teria condições de visualizar o usuário idoso e ver que ele estava realmente em condições já de caminhar pela calçada. Ao passo que lá atrás, descendo pela parte posterior do ônibus, correria o risco de não vê-lo, acionar o veículo e acabar causando o acidente. É uma argumentação válida até certo ponto, porque todos os ônibus hoje têm que ter uma condição de visibilidade melhor. Louvo aqui o fato dele ter me mostrado que havia comprado 8 elevadores para colocar nos ônibus para favorecer a entrada dos cadeirantes. Maravilha. Mas alguma coisa tem que ser feita, embora o espaço reservado ao idoso na entrada pela frente não me parecesse tão pequeno. Cabem ali sentadas, em alguns ônibus, 7, em outros ônibus, 11 pessoas. Mas passou disso, já está em pé. Estando em pé, pessoa idosa já é condição de risco. Então, isso tem que ser mudado. Como poderia vir a ser feito? Porque tem o problema também da catraca. Como é que um passageiro não pagante iria acionar uma catraca que é de controle para os pagantes? Mas isso tem que ser analisado, tem que ser estudado. A administração tem que dar, inclusive, uma retaguarda para que a empresa possa entender como poder não colocar o passageiro idoso na condição em que ele fica. Porque o risco de acidente continua persistindo. Mesmo havendo a possibilidade dele descer na parte posterior do ônibus, colocando em risco, ele ali também em pé,
também na parte anterior do ônibus, também está sujeito a acidentes. Vou te dar, já já. Então, é uma solicitação para que haja possibilidade de entendimento entre a administração e a empresa concessionária para que as condições do idoso passageiro sejam as melhores possíveis e também para a companhia. Ainda, no meu entender, continua valendo a ideia de que seria muito melhor, um espaço muito maior posterior, que o passageiro idoso pudesse ir lá e descer pela parte posterior. Claro, exigiria muito mais controle por parte do motorista, mas também o motorista tem um ajudante, que é o cobrador, que poderia acionar um sistema qualquer de notificação que já está em condição de tráfego ou não está em condição de tráfego. Embora eu, como disse, tenha sido muitíssimo bem recebido, educadamente recebido pelo Renato Sarri, eu ainda continuo defendendo a possibilidade de que as coisas não devem continuar da forma como estão, porque o risco permanece. Pois não, vereador? Caro colega vereador Kiko, esse é um assunto polêmico que também chegou a essa casa por vários dias e nós também tivemos a possibilidade de fazer um estudo. Vou dar detalhes para você entender. A empresa Sarri, eu quero aqui, em nome do Renato, parabenizar pelo trabalho e toda a sua equipe. Ela adquiriu 11 micro-ônibus, né, para poder fazer um trabalho dentro da sua empresa no atendimento ao transporte. O que aconteceu? Por motivo por motivos outros, fizeram com que os idosos, como são duas portas, entrassem pela porta do fundo. Foi um costume errado que se criou. Aí, quando tirou da linha todos, ficou só 3 micro-ônibus, 4 micro-ônibus para fazer esse trabalho. Esse costume que os idosos adquiriram de entrar pela porta do fundo, pela porta traseira do ônibus, passou a também querer exercer no normal, no ônibus normal. E isso começou a gerar uma certa comodidade. Começou a se ajeitar uma situação que não era correta. Por que não era correta? Porque no Estatuto do Idoso fala que 10% das vagas são destinadas para o idoso. Nos ônibus da aviação Sarri, consta... Senhor presidente, apenas a parte do vereador para encerrar a discussão. Sua Excelência pode concluir, tem mais 5 minutos. Constam já, até adesivado, que aquelas poltronas 4 é para idoso. O que acontece é que em determinados momentos, o número de idosos que vai pegar determinada linha ultrapassa o limite e passa a ser constrangedor ele ficar em pé e, às vezes, não cedeu o lugar para o idoso, uma vez que está pagando. Já é um problema social, um problema de conscientização, isso aí é outro assunto também. Então, e também, doutor Kiko, e ele deve ter comentado com você um assunto importante que nós temos que ressaltar, quem entra pela porta do fundo, põe a mãozinha na carteirinha e o que a gente tem que ressaltar, está existindo muitas fraudes. Esse assunto que ele tocou. Uma vez que alguém está usando, às vezes, carteirinha xerocada, xerox de outro, e isso não é o procedimento da empresa. Então, nós temos que tratar o assunto com seriedade. E é importante que aquele que entra no fundo, ele põe a mão na fotografia, não se identifica que é idoso. E, de repente, o motorista não vai parar para identificar ele, que tem que dar sequência no tráfego. Então, é muito importante esse assunto que você levantou. Eu estava preparado na sessão passada para nós discutirmos junto, e nós queremos buscar uma solução, porque o idoso não pode ficar prejudicado, mas a empresa também tem feito a sua parte, nós não podemos deixar de ressaltar. E é importante que nós adequemos a situação de uma forma que possa dar sequência. E você citou muito bem que entrando na porta da frente, tanto o idoso como aquele que vai poder fazer o uso do transporte, acaba se mutuando tudo. Agora, o motorista, ele também tem que identificar o idoso no sentido de dizer que ele realmente faz jus ao estatuto que concede a passagem gratuita. Então, eu tenho certeza que a sua ida lá na empresa em relação a esse assunto e o meu conhecimento também, que nós estamos aqui discutindo, eu tenho certeza que o Renato vai procurar fazer o melhor, e já tem procurado fazer o melhor, para não deixar com que a população, principalmente o idoso, as pessoas que se utilizam do transporte gratuito pelo estatuto,
possa não ser prejudicado. E eu acho que isso tudo tem sido feito. A lei tem sido cumprida e o importante é isso. Nós temos só que buscar soluções para que realmente, igual você falou, às vezes o idoso fica em pé, numa situação ou outra pode causar um acidente e isso passa a ser um trabalho de conscientização da população. Quando chegar numa situação dessa, poder entender que naquele momento está sendo cumprido e ceder o lugar para o idoso é mais que educar, é uma questão de educação. Pois não, vereador. Eu estava atentamente acompanhando o pronunciamento do vereador Olímpio Jorge Nabem e não é, na verdade, bem assim na Oripim. Nós estamos aqui desde a época da vereadora Maria Augusta Vilarim. Todos a lembram disso. E essa reivindicação, essa luta sua, hoje, desde a Maria Augusta, que vem continuamente um ou outro vereador batendo, e a empresa não faz com a tua obrigação não, viu, Oripim? Se você fazer uma... Não, se você for fazer uma análise, o tanto de ônibus para cadeirante na empresa, quantos tem, Kiko? Eram 11, né? Que foram, não, para são cadeirante. 8. Para cadeirante. 8, com elevador. Para cadeirante. Então, só para você ter noção, 8 ônibus hoje, é praticamente 1/3 dos bairros de Barretos. 1/3. Quer dizer, a empresa não cumpre verdadeiramente como deve cumprir a lei. E a prefeitura não fiscaliza também, como deve ser fiscalizado. Então, evidentemente que a luta ela é contínua, a persistência para que a empresa cumpra, mas não cumpre, não. E muitas pessoas que vão lá requisitar a sua carteirinha, pessoas de idade, não recebem também. Isso é denúncia grave. Constantemente a gente tem recebido essas denúncias. Vereador Paçoca, eu agradeço a sua observação, como a de Oripinho. Você quer mais tempo para concluir, senhor? Só vou... Mais 5 minutos, porque o Oripim pegou a parte toda, né? Já não devolve. Empolgou, ele Claro que não devolve. é campeão de voto, é campeão para falar. Deixa ele à vontade. Vereador, eu gostaria, sem querer provocar polêmica nenhuma, sem querer incomodar ninguém, mas eu gostaria de alertar os senhores vereadores que quem é responsável por essa emissão de carteirinhas é a Secretaria da Promoção Social, que trabalha numa morosidade incrível e numa má vontade maior ainda. Eu já pude vir aqui a essa tribuna e denunciar uma situação em que eu havia encaminhado uma paciente minha, munícipe de Barretos, para ser beneficiada pelo transporte e receber uma resposta pavorosa que eu não acreditei que pudesse vir de uma assistente social. Então, o problema não é tão resumido ao processo da empresa em si, que eu acho que vem prestando as coisas que ela pode prestar. Ela também tem que ser protegida. Como lembrou o vereador Euripinho, existe muita gente andando, usando o transporte coletivo com carteirinhas falsas, carteirinha de gente que até já morreu. Acontece isso. Acho que a prefeitura já vai ter que pensar em providenciar um recadastramento disso, fornecimento de novo de passes de uma coisa mais padronizada, para que as pessoas tenham com clareza a identidade e não estejam sabotando os benefícios que a empresa concede. Mas também critico a empresa porque eu acho que ela tem que estudar um procedimento melhor, sob risco de termos, além dos gastos que eles se propõem a fazer para dar condições adequadas à população, como o risco de ter que fazer um processo indenizatório para, por exemplo, um munícipe que possa ter numa freada brusca, estar em pé, cair. E a gente fala que o idoso aposentado tem as fragilidades, vereador Claudio Honor, exatamente na parte mais complicada de se emendar, bacia e cabeça de fêmur. Então há que se ter um pouco mais de atenção de toda a municipalidade, porque quem, como sempre, paga o pato é o mais fraquinho. E não era para ser. Era quem mais deveria receber respeito por parte de todos nós. Obrigado. Continua a discussão, requerimento do vereador José Francisco Abamiziara. Não havendo orador, está em votação.
Requerimento 1138, vereador José Francisco Cabral Miziara. Requerimento 1137, barra 2008. Requerimento 1129. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 1138. Requerimento 1137. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1136, barra 2008, do vereador José Francisco Cabral Miziara. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento. Requerimento 1129, barra 2008, do vereador José Francisco Cabral Miziara. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador. Eu queria só justificar. Então vai lá. Requerimentos número 1130, 1131 e 1142 e 1143, de autoria do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha. Está em discussão. Só vai justificar. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade os requerimentos de autoria do vereador Mandioquinha, com justificativa de voto para o autor. Senhor presidente, eu quero justificar o voto desse requerimento do Corém, que eu acho que é de suma importância. Esse requerimento foi feito para solicitação a informar se existe possibilidade da implantação da unidade do órgão em Barretos. Até porque existe 250 enfermeiros padrões em Barretos e mais de 500 técnicos de enfermagem. Eles tiram essa carteirinha em São José do Rio Preto, recolhem as taxas em São José do Rio Preto, e esse dinheiro vai todo para São Paulo. E esse órgão só existe em São Paulo. Então, nós estamos solicitando para o presidente do órgão do Corém para que ele monte um órgão em Barretos. Porque aqui os nossos filhos estudam em São José do Rio Preto, trabalham aqui, às vezes fora, e recolhem essas taxas lá, que vai direto a esse órgão. A gente já estiver lá em São Paulo e ficou de estudar essa possibilidade de montar esse órgão em Barretos. Isso é de suma importância para os técnicos de enfermagem e também para os enfermeiros padrão. E também solicitando outro requerimento, que foi pego com 189 gramas e 189 quilos de maconha e mais o haxixe, né, pelo tenente Luciano, e mais os soldados e os cabos aí. A gente está solicitando esse requerimento para que, parabenizando, Vote congratulações. Congratulações para eles. Estão de parabéns, porque o sargento o Cipriano pediu visto na outra semana e não pôde ser votado. Então, estou solicitando para eles esse voto de congratulações e aplausos, que foi merecido. Um grande trabalho feito pelo tenente Luciano. Que continue assim, que a nossa cidade está sempre vigiada por bons policiais, cabos e soldados que trabalham em prol da nossa sociedade. Muito obrigado. Justificativa de voto do vereador Paulo Corrêa. Com referência a esse voto de louvor para o sargento Luciano, né? Correto. Não, o vereador, é o tenente Luciano. Tenente Luciano. E para compartilhar aí, foi aprovado um requerimento nessa noite aqui, que o veículo apreendido, a gente está fazendo uma solicitação que seja direcionada às entidades ligadas aos dependentes químicos aqui no município de Barretos. Então, foi uma caminhonete, então a gente está solicitando, junto à autoridade judiciária, para que possa estar remetendo para Barretos esse veículo. Obrigado. O senhor está de parabéns, Paulo, porque justamente é o tenente Luciano, o cabo, os soldados e o sargento, foi uma equipe que trabalharam em prol dessa situação. Muito obrigado.
Na sequência, requerimento número 1148/2008, de autoria do vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Com vistas para o vereador Euripinho, que se manifestou pela normal tramitação. Vai em discussão, Senhor presidente, eu peço ver para falar aqui, que eu quero ser bem rápido. concedido. Senhor presidente, esse requerimento, ele visa realmente ali na Avenida Messias Gonçalves, que vai até a rotatória do Barretos 2, quando se entra no Barretos 2, inicia pela rua Nicomédio de Oliveira Mafra. Entra Nicomédio de Oliveira Mafra com a Messias Gonçalves, aquela área verde na frente do Barretos 2, já está, inclusive, parece que já os trabalhos já sendo feitos no sentido de ser edificada ali uma praça. Mas, no caminhar dessa praça, existe uma avenida que corta a Messias Gonçalves paralela a Nicomédios, sobrando um remanescente de uma área verde. E, considerando o bairro do Barretos 2, o bairro populoso, a criançada que lá existe, e a gente observa desse playground que foi edificado na região dos Lagos, no centenário da abolição em frente ao fórum, a satisfação dessa meninada e a ocupação do lazer dessa meninada. Então, eu achei por justo a reivindicação de ocupar aquela área ali, e nesse requerimento para o senhor prefeito, no sentido de aproveitar a área remanescente que poderá ser utilizada na construção de um playground no modelo e nos moldes desta região dos Lagos, às vezes até com brinquedos mais diversificados que a área comporta, para dar oportunidade, eu tenho certeza que seria de suma importância, do lazer de toda aquela criançada do Barretos 2, que é justo e que merece. Porque se formos analisar, ali só tem Racibe e Reseque, o conjunto habitacional, que proporciona um lazer, e assim mesmo é na parte do esporte, e com relação às piscinas, que são bem utilizadas, mas eu acho e entendo que um playground ali na frente, apesar seria de suma importância para a primeira, quarta etapa, terceira etapa, no sentido de dar para essa meninada o lazer que é justo para desenvolver, para ficar tranquilo, e uma convivência mais social tranquila. Esse é o objetivo desse requerimento, que eu espero que o senhor prefeito e o senhor faça, porque é uma obra que não vai onerar em demasia o município, e são coisas que doações de outras firmas, de outras pessoas, podem dar a consecução desse objetivo, que é o lazer, que eu acho de muita importância. Continua em discussão o requerimento do vereador Otávio Alves Garcia. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento. Processo número 27.2789/2008, relativo ao ofício número 811/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que encaminha demonstrativo referente à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino durante o terceiro trimestre de 2008. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer favorável, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Sebastião Rodrigues Oliveira solicita a dispensa da leitura do parecer regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo número 2789/2008. Processo número 2800/2008, relativo ao ofício 762/2008, de autoria do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete da receita e despesa referente ao mês de outubro de 2008. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer favorável, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Olímpio Jorge Nabem solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo. Processo número 2812/2008, de autoria da Mesa da Casa, que apresenta balancete referente ao mês de outubro de 2008. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer favorável, deixando ao plenário a análise final. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo. Matéria do expediente. O vereador Luiz Carlos Anastácio solicita englobamento da matéria. O vereador Claudionor Risse, nobre primeiro secretário da Casa, fará a leitura dos requerimentos e indicações. Só o número do vereador Claudionor e os vereadores se manifestam com destaque, pedido de destaque. Número 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, destaque. 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1183 e 1184. Está em discussão o requerimento número 1158/2008, de autoria do vereador Nestor Leonel dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa e ouvinte que está nos ouvindo agora pela TV Barretos. Bom, presidente, eu pedi o destaque nesse requerimento porque eu estou pedindo aqui o asfaltamento da estrada Buracão de 1.200 metros, em virtude de um projeto que nós temos lá, e gostaria até de mostrar para Vossas Excelências e para Barretos. Já existe o pré-projeto, porque lá na nossa propriedade existe o Poço Profundo. E como na campanha o Dr. Manuel, ele enfatizou, e ao meu ver, nesse caso ele está de parabéns, porque ele está querendo dar prioridade à água quente aos clubes. E Barretos está tendo uma grande procura de empresários ligados à rede hoteleira,
Tanto é que agora, dia 5, vai ser inaugurada o Caltrim, tem o Dolphin, já tem mais outro ali no pessoal do Pereira. E os empresários barreiros, por levar esse nome conhecido mundialmente, por causa da festa do peão, os empresários estão procurando e procurando demais. E dentro da nossa propriedade nós temos já o poço perfurado, nós temos, até eu trouxe, antes de mostrar o pré-projeto, para os senhores verem, a água, essa é a água que está jorrando lá, dentro da propriedade. Trouxe mais foto aqui da área, quer dizer, existe aqui até a gente, lá da água, essa água é 300 mil litros hora, já teve bomba de 500 mil litros hora dentro disso aqui, e nós fizemos uma represa muito grande dentro dessa área, ela tem quase 50 mil metros quadrados. E essa represa era justamente para resfriar essa água para a gente mandar para um pivô central que nós tínhamos a 1,5 km dentro da nossa propriedade. Como os pivôs central ficaram inviáveis, então nós resolvemos desativar o pivô central e fazer o projeto de um termas usando essa água quente. Então, qual que é o nosso objetivo? E qual que é a nossa vantagem nisso aí? Essa represa de 50 mil metros já está construída. Já deixamos reservado uma área de 8 alqueires dentro da propriedade, já direcionada para isso. O poço está furado, quer dizer, falta só o quê? O asfalto. Porque todos os empresários que nós levamos lá, a grande dificuldade que eles encontram seria a chegada, porque ninguém quer investir em estrada de terra, esses negócios todos. Como nós estamos do asfalto ali do meio ambiente até a nossa propriedade, dá 1.200 metros. Então, quer dizer, é o que falta para viabilizar esse negócio. E fizemos o pré-projeto, então, é um pré-projeto já aqui estabelecido, que vai dentro dessa área de 8 alqueires. Então, ficou muito bonito esse projeto, ficou muito grande. É um projeto, esse clube nosso, é diferenciado do Golden, é diferenciado do Caltrim, porque vai ser um clube social. E a nossa intenção é fazer nessa área de 8 alqueires o clube, depois, na parte de cima, fazer um loteamento e deixar mais 20 alqueires para isso, e no restante da fazenda, que é quase 300 hectares, nós vamos fazer também o hotel fazenda. Então, quer dizer, nós vamos agregar 3 em 1 para viabilizar mais ainda o projeto. Nós estamos ladeados já com a Nova Barretos e o City, e aqui com o Cristiano de Carvalho, num raio aí de 800 a 1.000 metros. Como a tendência, a cidade, é desenvolver para esse lado aqui, porque na rodovia ali está o Caiçara, Santa Cecília, então esse pedido que nós estamos fazendo, certamente, com esse investimento, e os empresários estão muito ansiosos em Barreiros, estão vendo a cidade com os olhos muito bons, então eu pediria ao seu prefeito, se possível, levar esse asfalto até lá, porque para a gente viabiliza em 100% esse projeto. Empresários, já fizemos com Maurício Herman, estudo de vendagem, quer dizer, foi um sucesso. Já temos consultor que dá assistência em quase todos os clubes do Brasil, Dr. Milton, já tivemos contato com ele, vai ser contratado nosso. É uma pessoa ligada só a clube. Essa pessoa, a hora que viu a área ali, falou, olha, é um sucesso garantido, o que está faltando mesmo é o asfalto. E como a gente sabe que o prefeito enfatizou que Barreiros tem 3 poços profundos, que é o da comitiva e o poção ali do Barreiros 2. E esse nosso é o único que é particular, quer dizer, já está ali perfurado, saindo água de 46 graus, mais de 300 mil litros hora, só falta mesmo o asfalto para viabilizar isso aí. Então, eu peço o apoio de vocês e faço um convite novamente para vocês também dar uma ida lá, até eu faço um churrasquinho para todos, o dia que for lá, para conhecer a área, certo? Conhecer o poço também, conhecer as instalações, o projeto mais a fundo que a gente quer fazer. Estou convidando vocês e o prefeito também. O prefeito já foi 2 vezes lá, conhece. Só falta alguns, né, doutor Otávio? Que ficou de comer um peixinho lá com a gente, nunca vai, mas lá vai, né? Então, quer dizer, está todos convidados e peço apoio para vocês para viabilizar, porque
para Barretos, mais um clube, gente, é importante porque quanto mais, melhor. Se Barretos tiver 10 clubes direcionados a essa finalidade, Barretos vai crescer, é uma geração de emprego extraordinária. Só nesse projeto nosso aqui, sem a hotelaria, é mais de 200 empregos. Com a hotelaria, que nós pusemos o hotel também, só que esse aí vai ser terceirizado, é mais 170 empregos aqui dentro. Quer dizer, realmente é uma máquina de gerar emprego, esses investimentos. Então, já tem praticamente 3, com o nosso 4, e a tendência é vir mais. Porque quanto mais concorrente, melhor é. Porque o turista vindo para Barretos, ele vai ter opção de escolha. E isso é que vai chamar o turista para nós. Dentro da nossa propriedade também tem a estrada de ferro. Eu ouvi o prefeito falando que vai fazer o trenzinho até Colômbia e tal. Pode também parar na propriedade para visitar o clube, porque a estrada de ferro é perto, está dentro da nossa propriedade também, a estrada de ferro. Então, quer dizer, é uma maravilha para Barretos, é uma maravilha para todos, e peço o apoio de vocês para... Pois não, Euripe. O cara amigo, colega Nestor Leonel, realmente o turismo é o foco de Barretos. A Águas Quentes chegou num bom momento, nós estamos aí vivendo um bom astral. Você esqueceu de falar do Barretos Country Hotel, né? Falei. Que vai inaugurar dia 5. Nós sabemos que Olímpia vem crescendo e cresceu muito em relação à parte hoteleira. Por quê? Porque acreditou e investiu em Águas Quentes. Nós agora estamos acordando, tenho certeza que há tempo. Nós temos aí muitas pessoas de Caldas Novas, cito aí o Nilson Prado, que é uma pessoa também, um engenheiro, que vem trazendo boas ideias também para a cidade, colega do Exis, colega nosso aí. E nós sabemos que é importante dar condições para onde as pessoas vão investir. Por exemplo, como uma pessoa, um empresário, chega até a sua fazenda andando em terra, qual a impressão que se dá? Não vai ter uma credibilidade e confiança. O asfalto é importante, começa a mudar o astral. É isso que a gente fala e vem falando sempre com relação ao distrito industrial e outros investimentos que nós podemos trazer para a nossa cidade, desde que dê condições para que as pessoas venham e gostem da nossa cidade, da estrutura que vão encontrar. Então, você citou aí 3 investimentos, não vou citar o 4, que é segredo, mas tem também intenção de melhorar um clube da nossa cidade em relação a Águas Quentes também, porque tem que crescer e nós sabemos que esse é um investimento barato, porque sai do solo, né? Não tem esse problema nenhum, mas entendemos que se o prefeito, que tem essa visão turística da nossa cidade, que se explora o nome da Festa do Peão, que se tem um nome muito forte, mas nunca foi visto, nunca foi colocado em prática, é importante. Agora, com essa ideia de poder também ter mais um conjunto para poder trazer os turistas para a nossa cidade, porque vai aumentar a economia, né? Vai aumentar, os turistas vão chegar e vai dar mão de obra, você falou, direta, esse valor que você colocou, essa quantidade, 150. 300. E as indiretas? Sem dúvida. Então, nós temos certeza que é o que nós queremos, dar condições para a nossa cidade crescer. Está de parabéns por esse requerimento. Não quero dizer que você fez em causa própria, não, mas nós entendemos que a ideia dessa casa aqui é apoiar aquilo que é bom para a nossa cidade. Nós vamos estar apoiando esse requerimento. Obrigado, Euripim. É em causa própria, sim, porque tem esse poço profundo lá, 1.050 metros. Só para concluir, senhor presidente. Então, está perfurado lá, é onde que eu fiz o convite para todos ir lá em loco ver a quantidade de água e a maravilha que é a área. E é isso que eu falei, Euripim. O seu Benito, o mesmo poço que foi furado lá, é o mesmo daqui. Então, do aquífero Guarani. E o importante, a gente vê igual quando nós trazemos os profissionais aqui da área para dar assistência para nós, eles estão rodando o Brasil inteirinho, sabe o quanto está crescendo. E outra vantagem de Barretos, o pessoal, a maioria que vai para Águas de Lindóia, passa por Barretos. Então, é caminho deles por Barretos. Então, se aqui tiver Caldas Novas, desculpa. Se tiver 3, 4, 5, 10 clubes aqui, quer dizer, vai fazer uma máquina de turismo em Barretos que nunca se viu antes, é onde que eu falo, que dessa maneira o prefeito Manuel está de parabéns, tem que ser usado mesmo essas águas quentes para essa finalidade. E como o nosso já está adiantado em termos de todos os outros, em relação ao Poço Profundo nosso,
represa de 50 mil metros, que é mais de 2 alqueiros, e a área própria, quer dizer, então só falta o asfalto para o prefeito, vocês e Deus nos ajudar, da gente poder concretizar esse sonho para nós e para Barretos. Muito obrigado, senhor. Continua em discussão o requerimento de autoria do vereador Nestor Leonel. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis. Senhor presidente, Pois não, vereador. me desculpe, o senhor não ouviu, mas eu já havia pedido a palavra. Com a palavra o vereador Claudio Risse. Eu solicitaria ao vereador Sebastião Rodrigues, nosso nobre vice-presidente, se pudesse ocupar a presidência. Como eu já cumprimentei todos, eu gostaria de felicitar o novo vereador Nestor Leonel, porque realmente se trata de um projeto muito interessante. E aqui eu quero apenas citar 2 tópicos, talvez não ventilados até agora, na discussão desse projeto. Nós queremos ressaltar a qualidade de vida que se busca tão recentemente, já virou moda, e aliás essa moda já veio tarde, já devia estar em moda já há bastante tempo, uma vez que hoje a humanidade, trabalhando intelectualmente como trabalha, também está aqui o nosso nobre vereador, nosso psiquiatra, Dr. Kiko, que sabe melhor que eu dizer a situação de estresse que hoje a humanidade passa. Tanto a qualidade de vida receberá no seu projeto certamente um subsídio importantíssimo para essas pessoas que cansadas irão lá se refestelar, se distrair, brincar, descansar e se renovar para o dia a dia tão suado que é hoje em dia. E, finalmente, outro fator importantíssimo, certamente o seu empreendimento trará uma geração de empregos interessante para o município. E se é para a melhoria da qualidade de vida e se é para a geração de empregos, certamente o seu projeto merece a nossa atenção, o nosso voto e o nosso incentivo. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 1158 do vereador Nestor Leonel dos Santos. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Nestor Leonel dos Santos. Você pode já contratar, a gente já vai lá, em loco, para comer o churrasco e os peixes, viu, meu amigo? O asfalto vai depois, mas o churrasco é antes. Requerimento 1160/2008, vereador Claudionor Rios. Está em discussão o requerimento do vereador Claudionor. Não havendo oradores, está em votação. Você vai discutir? Então, Sua Excelência tem 5 minutos. Peço a Vossa Excelência que me permita falar daqui mesmo, para ser mais breve. Você fica à vontade. Como já cumprimentei a todos, creio que estou dispensado de refazê-lo novamente. Aqui nós estamos lembrando, nesse requerimento no 1160, a passagem do Dia da Consciência Negra. E também a participação de integração do negro de Barretos na sociedade barretense e brasileira. Nós temos, a partir de pessoas a quem admiramos muito, e na sua pele escura soube honrar a humanidade toda, eu gostaria de citar, num passado longínquo, bastante longínquo, ainda no final do século XIX, um poeta, talvez já bastante esquecido pelos nossos literatos, chamado João da Cruz e Souza. João da Cruz e Souza, filho de escravos, poeta negro catarinense, representa, ao meu ver,
o maior poeta simbolista da língua portuguesa. Teremos oportunidade, espero ainda, trazer para os nobres colegas vereadores uma das obras maravilhosas que representa esse poeta negro. E de lá para cá, nós tivemos muitos outros que honraram a nossa nação brasileira, e, embora sendo negros, tiveram grande representatividade. Portanto, se for citar nome, nós ficaríamos o resto da noite. Mas eu quero, portanto, felicitar esse pessoal, todos descendentes afro, que contribuíram de forma definitiva, de forma interessante, de forma efetiva para o desenvolvimento da nossa comunidade e ainda contribuem. Muito obrigado a todos. Era isso. Continua a discussão, requerimento do vereador Cardano Rios. Requerimento 1160. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 1160 do vereador Cardano Rios. Requerimento 1165/2008, do vereador Paulo Henrique Corrêa. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Sua Excelência é contra? Então tá bom, pois não. Pode explicar. Senhor presidente, senhores vereadores. Meu caro Paulo Corrêa, eu avaliei os considerandos de Vossa Excelência com relação a esse requerimento e, diante do teor do mesmo, onde Vossa Excelência nos finalmente requer que seja oficiado Senhor presidente, senhor vereador, meu caro Paulo Corrêa, apesar do respeito que merece os considerandos de Vossa Excelência com relação ao requerimento, eu, vendo-as na conclusão, para que seja oficiado, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, numa manifestação de protesto contra a liminar concedida em análise de recurso, eu não poderia me pautar, inclusive, e votar favorável ao requerimento, mesmo porque eu teria que analisar, inclusive, o aspecto de um processo da qual não participo, mas cuja decisão do ministro merece todo respeito. Eu tenho conhecimento de que o ministro ele acatou, não sei se for recurso extraordinário ou se é recurso especial. Num recurso extraordinário, ele acatou, inclusive, a admissibilidade do recurso pela suspensão imediata de uma lei que determina a queimada. Lógico, evidente que tem as razões aduzidas no sentido dessa liminar. Eu sei que Vossa Excelência levantou a bandeira com relação à queimada, teve um projeto de lei do qual, inclusive, votamos favoravelmente esse projeto, só que a matéria é polêmica e nós estamos vendo agora a questão do desemprego, nós estamos vendo o problema agora do produtor rural, que ele vai ter que se suportar as adequações da cana com relação à sua propriedade, porque o plantio de cana não é de um ano só, esse plantio é para 2, 3, 4, 5 anos. O problema do desemprego que existe de um lado, como existiu na zona rural, evidentemente que vai surtir também esse desemprego agora. Tudo isso é preocupação da convivência social. Acrescentando mais ainda, eu digo a Vossa Excelência de que
O plantio da cana são feitos por anos e que para o plantio da cana e o corte da cana ser feito, inclusive, com máquina, a adequação do solo também se faz necessário. Então, isso, evidentemente, tudo que vai ser gerir em virtude da necessidade de cada um. Só que, com relação ao requerimento, eu vou me manifestar contrário, tendo em vista que eu respeito o posicionamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo porque, no julgamento desta decisão, desse recurso, poderá surtir, inclusive, efeito por analogia aos demais segmentos, inclusive inúmeras leis, que poderão ter eficácia de imediato, como poderão ter suspensa toda a sua eficácia, tendo em vista, se de um lado, a necessidade da garantia da sociedade,